CPF. Multa eleitoral no site. Eleições serão adiadas? Sempre realizei estes vídeos em casa. Por isso esta pandemia não influenciou muito este canal. A minha equipe é composta de apenas uma pessoa, ou seja, apenas eu. Faço o roteiro, a apresentação e a edição. Não há mais ninguém aqui neste espaço respirando o mesmo ar que eu. Vou falar sobre a regularização do CPF com pendência eleitoral. Depois eu falo sobre o pagamento da multa eleitoral. Não é mais preciso ir ao cartório. E, finalmente, o que pensa o futuro presidente do TSE sobre o adiamento das eleições. Oi, tudo bem? Aqui é o Hinaldo do canal Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Falo para o eleitor, para o candidato, para o partido. Existem vários prazos vencendo este mês, de acordo com o calendário eleitoral. Em virtude dessa pandemia de escala planetária, o atendimento ao público encontra-se suspenso na Justiça Eleitoral. Cogita-se até mesmo em adiar as eleições deste ano. O último dia para o eleitor regularizar sua situação eleitoral é dia 6 de maio. Não creio que até o dia 6 a pandemia já terá terminado e as pessoas poderão se aglomerar, como se aglomeram em filas por mais de 7 horas. Não sei também se haverá pessoas, desculpem o termo, vivas ou saudáveis para atender os eleitores. Diante de tudo isto, não é possível fazer qualquer previsão. Sinceramente, não sei como ficará o calendário eleitoral este ano. No site da Receita Federal há uma mensagem a respeito da regularização do CPF, cujo portador apresente pendências com a Justiça Eleitoral. Receita vai regularizar CPFs com pendências eleitorais para efeito do pagamento do auxílio emergencial. A Receita Federal informa que, em razão do atual estado de calamidade pública e da necessidade de pagamento do auxílio emergencial, foram alterados os procedimentos internos para regularizar os CPFs que apresentavam pendências eleitorais. Foi iniciado, na madrugada de hoje, 9 de abril, o processamento para regularizar os CPFs suspensos por pendências eleitorais, não passíveis de saneamento neste momento, junto aos cartórios eleitorais, pois esses se encontram fechados por conta da pandemia da Covid-19. A previsão é que esse processamento se encerre amanhã, dia 10 de abril. O reflexo dessa regularização nos ambientes informatizados da Caixa dependerá do período necessário para processamento nos sistemas daquela instituição. Esta notícia está no site da Receita, no endereço que está na descrição. Uma boa notícia no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Comprovante de pagamento de multa eleitoral não precisará mais ser apresentado aos cartórios eleitorais. Nova funcionalidade do sistema Elo reconhece automaticamente a quitação do débito do eleitor. Considerando o aumento da demanda por serviços à distância, dadas as restrições de circulação de pessoas no momento atual, a Corregedoria Geral Eleitoral, CGE, anunciou a adoção de uma nova funcionalidade do sistema Elo em âmbito nacional para evitar que os eleitores precisem se dirigir aos cartórios eleitorais para comprovar
o pagamento de multas eleitorais. A partir de agora, aquele cidadão que pagou uma multa eleitoral está dispensado da obrigatoriedade de apresentar o comprovante junto ao cartório. A Guia de Recolhimento da União, GRU, para pagamentos de débitos eleitorais pode ser emitida pelo portal do TSE sem sair de casa. Em despacho enviado aos tribunais regionais eleitorais, TREs, no último dia 31 de março, sobre a solução a ser adotada em todo o país, a Corregedoria Geral Eleitoral esclareceu que a comprovação do pagamento se dará de forma automática por meio do sistema Elo, até 48 horas após o recolhimento. O cartório eleitoral acessará as informações sobre a quitação da multa e a registrará no cadastro. No documento, a unidade informou que a nova funcionalidade do sistema evoluiu para permitir a geração de relatório com a opção Multas pagas, contendo todas as multas dos eleitores de determinada zona eleitoral cujos pagamentos foram identificados e permanecem na situação emitida, viabilizando o acompanhamento e a atualização das quitações no sistema. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam ir até o endereço da notícia que acabei de ler. Para saber se você tem alguma multa a pagar, você entra neste outro endereço, cujo link você encontra ao longo do texto lá embaixo. Explicando a notícia. O eleitor verifica na internet, no site do TSE, se possui alguma multa a pagar. Se possuir, ele imprime o boleto. Realiza o pagamento no Banco do Brasil. Feito isto, não é mais necessário ir ao cartório. Em até 48 horas, a Justiça Eleitoral vai saber que o eleitor pagou a sua multa. Serão as eleições adiadas? A atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é a ministra Rosa Weber. A partir de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso será o novo presidente do TSE. Em entrevista à Folha de São Paulo, do dia 12 de abril, o ministro disse ser contra a prorrogação dos mandatos de prefeito e vereador. Afirmou ser favorável a um possível adiamento das eleições deste ano. A matéria é de autoria dos jornalistas Leandro Collum e Matheus Teixeira. Uma das perguntas foi esta. Abram-se as aspas. Como o senhor vê, no possível adiamento das eleições, a possibilidade de prorrogar o mandato dos atuais prefeitos? Fecham-se as aspas. Assim, o ministro respondeu. Abram-se as aspas. A prorrogação de mandato deve ser evitada até o limite do possível. Se ocorrer, que seja pelo mínimo tempo possível. Sou totalmente contrário à ideia de se fazer coincidir com as eleições em 2022 por questão de respeito ao princípio democrático, pois os prefeitos e vereadores foram eleitos por 4 anos e não têm mandato popular para ir além. Acho que não mudar as regras do jogo é um valor importante a ser preservado. Fecham-se as aspas. A entrevista completa encontra-se no endereço que coloquei na descrição.
O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE a partir do mês que vem, é contra a prorrogação dos atuais mandatos. Duas importantes modificações que facilitam a vida do eleitor no mundo imobilizado pelo coronavírus. A Receita Federal vai regularizar o CPF que possuir pendências eleitorais. E outra coisa, não precisa mais o eleitor ir ao cartório após ter pago a multa no Banco do Brasil. E você? Você tem alguma sugestão para o TSE adotar em relação ao título de eleitor? Ou as eleições neste momento de grave crise de saúde que assola o mundo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia.